A situação é que sindicatos está realizando aí uma manifestação hoje em várias cidades do Brasil e também da nossa região não é diferente. Essa tal da PEC da morte, vocês que estão acompanhando aí nos telejornais, estão observando que é um problema sério, gerando insatisfação por toda a classe trabalhadora, seja da educação, seja os trabalhadores do campo, e isso tem provocado um certo reboliço nesse meio. Hoje mesmo aconteceu várias manifestações. Eu estou aqui com o Gilvandro Inácio, que representa a entidade no município de Caém, será nosso entrevistado, e vai falar sobre essas manifestações que aconteceram em algumas cidades aqui na nossa região. Mais uma vez, boa tarde, Gilvandro Inácio, satisfação receber aqui no programa Espaço Livre. Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paiaiá, agradecendo aqui o espaço concedido mais uma vez pela Rádio Paiaiá para que a gente possa estar fazendo esses esclarecimentos, e também fazendo as colocações do sindicato, esclarecendo a sociedade, certo? Essa questão da PEC, como você bem coloca, a PEC da morte, que vem aí ferir diretamente o direito dos trabalhadores e da sociedade mais pobre do nosso país. Agora, Gilvandro, eu pergunto para você por que dessa greve? André, essa greve, a pauta dessa greve, nós tivemos o privilégio dessa rádio ter sido uma das primeiras rádios da nossa região a colocar em pauta a greve nacional que teríamos no dia 15 de março, assim que chegamos do Congresso de Brasília. Nós tivemos aqui o espaço nessa rádio para fazer essa explanação e já sinalizávamos para essa greve. Essa greve ocorre porque o governo federal, o governo do Michel Temer, está propondo uma reforma previdenciária que através da PEC 287, certo? Que altera de forma cruel e brutal totalmente o direito da classe trabalhadora, do brasileira, e principalmente dos trabalhadores rurais e das mulheres. Então, essa greve ela vem exatamente no intuito, certo? De ir de encontro e mostrar para o governo federal que a sociedade brasileira não comunga, não compartilha, certo? Com essa proposta, e que essa proposta ela não é viável aos trabalhadores, às mulheres e à sociedade brasileira. Agora ela traz consequências, Gilvandro, econômicas dessa reforma da Previdência. Qual a avaliação que você faz? André, as consequências da reforma previdenciária proposta pelo governo federal são as piores possíveis. Hoje pela manhã nós tivemos um movimento em Caém, parabenizando aí o pessoal de Caém que participou, e entregamos nesse movimento uma carta aberta na cidade de Caém com 10 motivos do porquê sermos contra a reforma previdenciária. O espaço é curto, a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso, mas a gente podemos pontuar alguns deles. Primeiro passo, altera a idade mínima de aposentadoria, que é uma das consequências, certo? De 60 para 65 anos. Olhando assim, até parece não ser tão danosa essa alteração. Agora, o que é que a gente precisa entender? Entendermos primeiro que a expectativa de vida da maior parte do povo brasileiro, principalmente que vive no Nordeste e Norte, e algumas áreas das grandes metrópoles, principalmente nos subúrbios, certo? A expectativa de vida do brasileiro não chega a 65 anos. Então, o governo propõe, a partir daí, uma alteração na idade mínima de aposentadoria de 60 para 65 anos, alegando ao aumento da expectativa de vida, certo? Por outro lado, cria a questão da igualdade da aposentadoria entre homens e mulheres, ou seja, as mulheres que têm dupla jornada de trabalho, que além de trabalhar fora de casa, como hoje na sociedade moderna, certo? Igualmente ao homem, além de ter salários abaixo do nível, dos homens, as mulheres chegam em casa têm uma dupla jornada, porque ao chegar em casa ela vai cuidar dos filhos, da casa, de todos os afazeres domésticos, além do trabalho de casa. Então ela tem um desgaste físico, um desgaste psicológico, mental, e isso vai impactar na sua expectativa de vida. Então o governo iguala a aposentadoria de homens e mulheres, todos com 65 anos. As mulheres sofrem aí um prejuízo danoso. Por quê? Porque além de perder esse direito de 5 anos de aposentadoria a menos que os homens, passa a ter o mesmo
igualdade e se aposentar com 65 anos. Por outro lado, a PEC também cria, né, sai da média de contribuição que para os homens hoje, da iniciativa, né, privada, 35 anos, as mulheres 30 anos, para 49 anos. André, é bom que a gente analise, são 49 anos de contribuição, certo? Então, eu lhe pergunto e pergunto à sociedade, qual é o brasileiro do nosso país que vai trabalhar, entrar numa empresa, passar 49 anos trabalhando, tem que começar aos 16 anos de idade, trabalhar 49 anos para ter o direito de aposentadoria a 65 anos. É um absurdo. É um absurdo, porque 65 é o mínimo, para matar. Então, veja, se um trabalhador que entra no mercado de trabalho com 16 anos e com 10 anos ele muda de uma firma, passa 2 anos desempregado, ou 3 ou 4 anos, principalmente num país estável, que nem o que a gente tem no Brasil hoje, certo? Isso significa que ele não se aposentará mais com 65 anos, será com 70 ou 80 anos, e quem vai determinar isso é quanto tempo ele ficou desempregado após iniciar a sua vida, né, no mercado de trabalho. E interessante, o governo coloca que tem que ingressar no mercado de trabalho com 16 anos, André, mas a maioridade é 18 anos no nosso país. Esse aí é um dos problemas, né? Que eu não consegui entender. Exato, a sociedade, ela está vivendo, né, como diz um colega meu, a gente vive hoje na era do idiota midiático, os grandes emissoras de televisão vendendo uma ideia que muitas vezes não é a ideia que realmente é a ideia real do povo brasileiro, mas que passa uma mensagem que não é uma mensagem que muitos conseguem entender, e o governo vai levando no banho-maria, dizendo que a Previdência está quebrada. Aí vem uma outra pergunta, que a gente deixa, né, suspensa. André, como é que um jovem que hoje, no nosso país, entra no ensino médio com média de 16 anos de idade, né, e para depois ingressar na universidade, como é que ele vai continuar estudando? Ele vai ter que fazer escolha, porque ou ele vai ter que trabalhar ou vai ter que estudar. Até porque o governo tem um projeto de lei que propõe a alteração da jornada de trabalho de 8 para 12 horas, né? Que está aí bem escondidinho para a hora oportuna ser aprovado pelo Congresso. Se isso acontecer e a reforma acontecer, nossos jovens não estarão mais nas escolas ou nas universidades, porque terão que estar correndo à busca de um trabalho para tentar, no mínimo, a garantia de um trabalho, né, de uma aposentadoria com 70, 80 anos. Outro ponto na sua pergunta dos danos econômicos. O trabalhador rural, o governo é bem claro, ele não tira o direito à aposentadoria rural, mas ele altera a regra do jogo, André. E como é que ele altera? Ele diz que agora, com a reforma da Previdência, o trabalhador rural só se aposentará se ele ser contribuinte. E a contribuição, que antes era de 15 anos, ela passa agora para 25 anos. Ou seja, um trabalhador rural, os pais dos nossos alunos, né, e a sociedade, principalmente do Nordeste, que para se aposentar como trabalhador rural só precisa de 2 critérios: a mulher ter 55 anos e o homem 60, e provar que vive da atividade rural. Agora isso não basta e nem vai ter mais importância isso. O que vai ter importância é que você vai ter que contribuir mensalmente durante 25 anos, certo? Com o INSS, para ter direito à aposentadoria rural. E um detalhe: proporcional. O que é que significa dizer isso? Que se você contribuir apenas 25 anos, você só tem direito a se aposentar com 76% da sua contribuição. Tá certo? E a pergunta é, se as famílias nordestinas sobrevivem, na sua grande maioria, da Bolsa Família, né, eles terão escolha. Ou pega a Bolsa Família para alimentar, certo? Como base de alimentação da sua família para a subsistência, ou vai pegar o dinheiro da Bolsa Família para devolver o INSS como forma de contribuição para no futuro garantir uma aposentadoria. Então é a PEC da morte, é uma reforma que não atende os interesses da sociedade brasileira. O povo precisa estar atento, o povo precisa abrir os olhos, precisa participar das movimentações, certo? Porque senão ela passa, e depois que ela passar não vai ter o que se fazer. Agora, 12 horas e 21 minutos, nós estamos conversando aqui com o Gilvandro Inácio, da PLP de Caém, falando da greve geral e nacional da educação. Agora, Gilvandro, a participação dos trabalhadores no movimento grevista, o papel também dos políticos nesse processo grevista, tem surtido efeito, ou a classe política não tem incluído os braços, encolhido, melhor dizendo, os braços para enfrentar essa problemática aí? Como é que você vê isso aí?
André, a sua pergunta é bem interessante. Um debate que a gente vem fazendo, né? Eu coordeno hoje o núcleo sindical da PLB de Canhém, mas coordeno também mais 9 municípios, a qual Saúde, né, Caldeirão e outros municípios são coordenados pela delegacia sindical da PLB de Canhém, certo? O que a gente percebe é que boa parte da sociedade não percebe que o Brasil, ele começa nos municípios. As demandas de saúde, educação e de voto, ele acontece no município de Saúde, no município de Canhém, de Caldeirão, em todos os municípios. O ano que vem, os deputados e senadores, os políticos, eles vão pedir voto na base, e essa base é o município. Aí a importância do envolvimento e da participação dos nossos vereadores, dos prefeitos, né, de tentar pressionar os futuros candidatos que eles apoiarão o ano que vem, que não vote a favor dessa PEC, mas que vote contra. Por quê? Porque se eles votarem a favor, nós iremos massificar um movimento ano que vem, certo? Panfletando postes, carro de som, tornando público quem foi os candidatos a deputados, principalmente federal, que votou contra os trabalhadores, para que a sociedade entenda. Então, o papel dos políticos seria importantíssimo, André, porque o deputado não vem sozinho aos municípios. O deputado vem trazido pelo prefeito, vem trazido pelos vereadores. E é importante que essas pessoas que nos representam politicamente passe a dialogar com esses futuros candidatos que eles irão apoiar, que sejam contra essa reforma, porque o povo está sendo contra, e não é boa para a sociedade, nem muito menos para o município. Então, é importante a participação dos jovens, de toda a sociedade, que esteja engajado, envolvido, e principalmente da classe política, porque é, de uma certa forma, quem vai trazer os futuros candidatos para a base que começa dentro dos municípios. Agora, o eleitor está no município, e é bom que a gente saiba disso. Esse rombo dessa Previdência Social, Gilmar, como é que você vê? Porque eles querem tirar tudo isso das costas do trabalhador, que é também um problema sério que afeta aí o país. Quebraram a Previdência, é o que a gente ouve dos políticos, do próprio presidente Temer, que tem que fazer uma reforma, porque é importante fazer essa reforma, porque se não fazer essa reforma, que a Previdência está quebrada. Há um rombo. E aí? André, a gente poderia começar fazendo a seguinte análise, né? A Previdência Social, certo? Ela foi criada na Constituição de 1988, certo? E no artigo 195 da Constituição de 1988, ela diz o quê? Que a Previdência é responsável pela Seguridade Social, né? Assistência social, certo? E a saúde. E há fundos, além da contribuição, para que as pessoas entendam como é o bolo da Previdência, além da contribuição que eu, trabalhador, você, trabalhador, que a sociedade brasileira, enquanto sociedade que está no mercado de trabalho, contribui, porque já vem descontado em nossos salários, né, a fatia do INSS, que não é pequena, certo? Um trabalhador que passa a receber mais de R$ 1.100 tem 11% de descontado em seu salário. Além dessas contribuições, o governo federal, os governos estaduais, eles são obrigados a contribuir com recursos vinculados à Previdência, que formam um bolo bem maior. O governo diz que a Previdência está quebrada, mas ele próprio aprovou no final do ano passado a DRU, que é a desvinculação de recursos da União, na qual o governo não tem mais obrigação de repassar o que o governo federal teria que repassar para a Previdência. A Previdência passa a funcionar apenas com a contribuição dos trabalhadores. E ele disse que está quebrada. Quebrada como? Se nós contribuímos, se está quebrada é porque eles estão metendo a mão e roubando o dinheiro. Eles estão tirando o dinheiro do trabalhador para outra finalidade. Por que o governo não aceita abrir a caixa preta da Previdência, André? Porque já que está quebrada, não escancaram uma investigação, certo? Com a Polícia Federal, com o Ministério Público, para de fato dizer, olha, o rombo da Previdência é esse, e esse dinheiro foi para onde? Se ela quebrou. Para onde ele foi? O que quebra o nosso país, André, é a falta de vergonha e de princípios morais dos nossos políticos, que nós estamos vendo aí no país, a roubalheira que está aí, certo? Se o país não quebrou com tanta roubalheira que nós temos anos a fio, como agora estamos vendo com a Lava Jato e tantos outros segmentos aí nos estados, por que a Previdência quebraria se lá existem contribuintes, certo? Então é uma pergunta que precisaria ser discutida e melhor pensada, porque a ideia que a Previdência está quebrada é mentirosa, é uma forma de tentar mostrar ao povo que é preciso uma reforma. Nós não somos contra a reforma, André.
sabemos e entendemos que o Brasil precisa de uma reforma. Fernando Henrique fez uma reforma previdenciária. Sim. Criou o fator previdenciário. A própria Dilma fez uma reforma previdenciária, que criou aquela soma, a idade biológica com idade de contribuição 85-95, mas não cortou direitos trabalhistas, não cortou na carne de quem não tem mais gordura, só tem a pelanca, só tem um osso que é o trabalhador, que é os trabalhadores das camadas populares. Por que não cortar os privilégios dos políticos? Sem contar que esse rombo aí da Previdência ela vem desde a época do PC Farias, época também do Collor de Mello. Com certeza. Desde lá que começou a dizer que tinha um rombo na Previdência. Tivemos aquela advogada lá que roubou milhões de reais, a tal Georgina Freitas, salvo engano. Georgina das quantas lá. Roubou milhões, sumiu com dinheiro. Então querem tirar das costas do trabalhador. André, eu queria, antes de você fazer a pergunta, chamar a atenção o seguinte: essa rádio, ela foi palco por várias e várias vezes que nós tivemos aqui colocando com uma questão interessante, nada com questões políticas, mas uma questão da gente analisar de forma fria e tecnicamente o rombo da Previdência. Sim. Que às vezes a gente não se dá conta disso. Essa rádio foi palco de quantas vezes eu tive aqui no espaço colocando que a Prefeitura de Caém vinha descontando o INSS dos trabalhadores, parte segurado, né, do assegurado, e em momento nenhum, tá certo? Estava sendo repassado. Esse rombo chegou em 3 anos, mais de 1.354.000. Hoje, André, para você ter ideia, a Prefeitura de Caém deve ao INSS mais de 10 milhões de reais. Vamos pegar o exemplo da Prefeitura de Caém, que é uma prefeitura que tem 10 mil e poucos habitantes, e vamos comparar esse rombo com mais de 5.700 prefeituras que nós temos no nosso país. E vamos pegar por média em torno de 10 milhões que cada uma deva ao INSS. Imagine o tamanho disso. Quando nós chamávamos a atenção que não estava havendo os repasses, nós agora, o povo brasileiro, está pagando a conta. Caém contribuiu para esse rombo. Porque o governo, André, não cobra das prefeituras o INSS descontado aos trabalhadores, o patronal? Porque o governo não cobra ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao Bradesco, as grandes empresas que devem bilhões e bilhões de reais ao INSS? Por que tem que ser pago essa conta pelos trabalhadores, que já vivem na miséria? Essa é a pergunta. Infelizmente, tudo cai para cima do pobre, do trabalhador, que já paga impostos demais e que, de repente, mais uma vez, vítima dessa ação dos nossos governantes. Agora, Gilvando, agora 12h29, e esses 10 motivos aí para dizer não à reforma da Previdência, aí, do seu ponto de vista? André, nós temos 10 motivos. O primeiro deles é exatamente dizer não à reforma da Previdência pela alteração da idade mínima de aposentadoria, que altera, né, de 60 para 65 anos. Nós temos outro motivo, eu não estou aqui com a relação agora, ficou ali no carro, acabei esquecendo de pegar, mas a questão de equiparar a idade entre as mulheres e os homens, né? Todos têm a mesma igualdade de idade para aposentadoria. Os 49 anos de contribuição, tem que começar a trabalhar aos 16 anos, né? O trabalhador rural, que o governo diz que eles não contribuem, tem que passar a contribuir para ter direito. Isso é um absurdo, é uma ignorância, porque todo alimento que está na mesa do brasileiro vem do trabalhador rural, ele já contribui, porque ele contribui com o crescimento econômico, com a riqueza desse país. Então dizer que ele agora, além do trabalho, tem que contribuir, ser um contribuinte, pagar mensalmente, é um absurdo. Então nós temos aí vários motivos que a gente tem que dizer não a essa reforma. Agora, André, é preciso que a sociedade se mobilize, porque nós temos, assim, só assim de lembrar de passagem, nós tivemos em 1917, estamos completando 100 anos aí da greve geral que paralisou esse país, paralisou tudo. Tá entendendo? E naquela época nós não tínhamos os meios de comunicação, não tínhamos o espaço, não tínhamos uma rádio que nem a Rádio Paiaiá, não tínhamos as redes sociais. Nós tivemos, em 1985, saindo da ditadura militar, André, da ponta da chibata dos militares, que tratava o povo na bala, certo? Os movimentos das diretas já, e o povo foi para as ruas e modificou a história desse país, com voto secreto, voto feminino e o direito a voto para presidente da República. Em 1992, os caras pintaram, os nossos jovens estudantes, certo? Pintaram as caras e ganharam as ruas. E tiraram o Fernando Collor de Mello porque roubou o dinheiro da poupança. Mas falta ao povo brasileiro, André, infelizmente, esclarecimento, conhecimento e sobra ignorância. Porque 8 anos depois,
Collor foi eleito um dos senadores mais votados desse país. Eu já comentei isso por inúmeras vezes. Exato. O povo, às vezes, cometem erros que depois vão se arrepender, né? E muito. De cobrar, de reivindicar, cruza os braços, e aí por isso que o país está desse jeito, dominado por quadrilhas infiltradas dentro da política. Gilvando, 12 horas e 32 minutos, a gente quer agradecer pela sua vinda aqui, foi muito proveitosa esse bate-papo com a gente aí, porque trouxe esclarecimentos e falou dessa motivo dessa greve geral que acontece hoje. Caldeirão Grande também tem, CAEM e Saúde. Vai acontecer hoje Saúde, é isso? É isso. Ou foi adiado? Como é que... Nós temos aí, André, uma programação bem intensa para nós que somos sindicalistas, líderes sindicais, certo? Nós tivemos a abertura da greve na Bahia, foi feita em Salvador, a qual nós estivemos lá participando, né? Envolvidos, e estamos tendo mobilizações em todos os municípios, certo? Hoje nós teríamos aqui na cidade de Saúde uma participação na Câmara, certo? De Saúde, certo? Onde teria sessão, e a gente estaria fazendo essa participação, um ato público, esclarecendo a sociedade e o poder também legislativo sobre as consequências da PEC para a sociedade brasileira. Evanilson, que é o coordenador da PLB aqui de Caldeirão, nos passou, ou de Saúde, desculpe, nos passou o aviso que por conta de alguns incidentes ocorridos na cidade, a sessão foi suspensa e não terá mais o ato público feito hoje, porque também não terá mais a sessão da Câmara. Mas continua mantido. A gente convida toda a sociedade cainense da cidade vizinha. Quarta-feira estaremos, 5 horas da tarde, na sessão da Câmara de Caém, na qual estaremos realizando um ato público com a sociedade e com o Poder Legislativo. Convidamos a todas as pessoas do município de Caém, principalmente da cidade, que está ali próximo. Teremos em Caldeirão no dia 24, certo? 9 horas da manhã, convidamos a população de Caldeirão para se fazer presente na Câmara, onde também estaremos realizando esse ato público. Pindobaçu não passou a programação, mas só a programação que nós temos em Pindobaçu amanhã, a inauguração da sede da PLB com ato público, certo? Em Pindobaçu, e também envolvendo o contexto da greve. Amanhã não estaremos em Pindobaçu, porque estaremos participando de um movimento em Juazeiro, na qual pretendemos interditar a ponte que liga Juazeiro e Petrolina, para chamar a atenção das autoridades, né, para o problema da PEC, o que fizemos em Salvador, interditando ali a frente do Shopping da Bahia, né, por um período de 8 da manhã até meio-dia. E essas mobilizações, elas continuam. André, nós que aqui deixamos um grande abraço e colocamos o seguinte: o povo precisa participar. Não fique esperando que essa luta não é da educação, essa luta não é de qualquer segmento, essa luta é da sociedade brasileira. Essa luta é de cada um de nós. Essa greve tem que ser nossa, porque serão nossos direitos que serão retirados. Ou o povo se levanta, como já se levantaram em outros momentos da história, ou o rolo compressor do governo federal vai passar por cima de todo mundo e depois vão ficar reclamando sem ter mais do que reclamar. A hora é essa: ou se mobiliza, ou participa, ou não vai, né, conseguir o que se pretende, que é fazer com que a PEC não seja aprovada pelo Congresso Nacional. A gente aqui deixa os nossos agradecimentos mais uma vez à Rádio Paiade, especialmente a você, André, né, que tem dado esse espaço aqui para nós, e a todos os ouvintes dessa rádio dos municípios que estão nos ouvindo nesse momento, e sintam todos convidados para participar aí dessa mobilização. O nosso forte abraço e um muito obrigado em nome da PLB. Agora 12 horas e 35 minutos, depois do intervalo comercial a gente volta com mais informações. Fio de alta tensão caiu na estrada, homem morreu quando passava no local de moto. Aconteceu aqui no município de Saúde. E ainda o Edmilson Matias de Ponto Novo. Eu volto.